Bom, vamos dar uma olhada na obra O 15. Bom, O 15 ele é o primeiro romance da Raquel de Queiroz e ele foi o mais popular romance dela. E o título ele faz referência à seca de 1915, que foi vivida pela própria Raquel de Queiroz quando era criança, né? Enfim, com 5 anos. Quanto à estrutura do romance, ela está apoiada em dois planos, que é o plano individual e o plano coletivo. No plano individual, nós temos a história da Conceição, que é uma professora, leitora de obras feministas, de obras socialistas. Ela vai ser uma mulher muito diferente dali, ela mostra uma espécie de contraste com a avó, que é a mãe Inácia, ou a dona Inácia, né? Que representa as velhas tradições, enquanto que a Conceição ela representa a mulher mais moderna. A Conceição ela tem um primo chamado Vicente, que é um dono, é um proprietário de gado, um criador, mas são duas pessoas bem diferentes, né? E aqui nós vamos ter um plano amoroso que não se resolve, que não acontece. Apesar de todo mundo achar, enfim, que o Vicente tem que ficar com a Conceição com o Vicente, nós temos um plano amoroso que não se realiza. Esse é o plano individual, que é a historinha basicamente da nossa Conceição, que é uma mulher que vai também para esses campos de concentração de retirantes, levar, né, comida, passagens. Ela tenta, na verdade, mudar o seu entorno. Bom, aí no plano coletivo nós temos o drama da família do Chico Bento, que está fugindo da seca. E essa seca aí foi uma das maiores secas já registrada na história do Brasil, a seca de 1915. Por isso o título 15, né? Que se espalhou pela região nordestina. E aí o que aconteceu? O governo acabou criando campos de concentração nos arredores dessas grandes cidades aí e ia recolhendo os flagelados, né, os retirantes. Então, aqui em 15 surgiu o primeiro campo, fixava, digamos, a população na própria propriedade da população ali, porque evitava conter uma invasão, não querendo deixar ir para Fortaleza, né? Então era uma questão de isolamento mesmo do pobre e porque, enfim, achavam que eles poderiam enfeiar a cidade, né? Levar doença. Então, o que que acontece? Eles fazem esse isolamento. O livro ele tem 26 capítulos, passando aqui. Então vamos começar o 15, né? Bom, já aparece com a Dona Inácia se benzendo, e a Dona Inácia, que é a avó da Conceição, ela começa fazendo uma oração. Dignai-vos ouvir nossas súplicas, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, e alcançai o que rogamos. Amém. Aí a Conceição vê a avó saindo do quarto, pergunta se vem ou não chuva, né? E a Dona Inácia diz: tenho fé em São José que ainda chove. Tem-se visto o inverno começar até em abril. Bom, eles estão numa fazenda, aqui na fazenda da avó, né? Em Logradouro. E a Conceição pega alguns livros, né? Enfim, ela vê que já tinha lido tudo aquilo ali. Porque todos os anos, nas férias da escola, a Conceição vinha passar uns meses com a avó, que a criara desde que lhe morrera a mãe, no Logradouro, a velha fazenda da família perto do Quixadá, que é o município do Ceará, e a Conceição ainda tem o quarto dela ali, né? Chegava sempre cansada e emagrecida pelos 10 meses de professorado, e voltava mais gorda com leite ingerido à força, reposta de corpo e espírito graças ao carinho cuidadoso da avó. A Conceição tinha 22 anos e não falava em casar. Esse é o detalhe, né? Ela não fala em casar aqui, por quê? Porque ela tem as suas ideias, né? Ela sempre diz que nasceu para ser solteirona, ela está escrevendo um livro sobre pedagogia, faz alguns poemas, né? Chegaram até a se arriscar em leituras socialistas. E justamente dessas leituras é que lhe saíam as piores das tais ideias estranhas e absurdas à avó. Ou seja, aqui nós temos o choque de ideias, né, dela com a avó. A avó representa o mundo mais antigo, o mundo do casamento, o mundo da sociedade patriarcal, que o homem manda, a mulher obedece, e não casa nada com o pensamento da Conceição aqui. Passando. Bom, a gente fica sabendo do Vicente, né, que é o primo dela, que é um proprietário, criador de gado. Encostado a uma jurema seca de fronte ao juazeiro que a foice dos cabras ia pouco a pouco mutilando, Vicente dirigia a distribuição de rama verde ao gado. Reses magras, com grandes ossos agudos furando o couro das ancas, devoravam confiadamente os rebentões que a ponta dos terçados espalhava pelo chão. Bom, então ele aqui é um criador, né? E ele começa a ver o que seria de tanta res, tanto gado, se não viesse o inverno, né? Porque a rama, o alimento, já não dá nem mais para um mês.
E as vacas estão com carrapatos. Aí vem até um funcionário e diz, ó, por falar em deixar morrer, o compadre já soube que a dona Maroca das Aroeiras deu ordens para, se não chover até o dia de São José, abrir as porteiras do curral, e o pessoal dela que ganha o mundo. Não tem mais serviço para ninguém. E um dos que trabalha para essa dona Maroca é o Chico Bento, que depois a gente vai falar sobre ele, a sua grande família e a retirada dele que fica no plano coletivo, né? Bom, o Vicente ele tem o sentido contrário, ele quer ficar, ele quer permanecer. Ele acha que enquanto tiver Juazeiro, Mandacaru, água, por exemplo, ele vai ficar ali. Do que tenho pena é do vaqueiro dela. Pobre do Chico Bento, diz o Vicente, ter de ganhar o mundo num tempo destes, com tanta família. Bom, aí a gente já fica sabendo que o Chico Bento já está aprontando a trouxa, né? Ele vai ter que abrir ah, as porteiras do curral, enfim, e ir embora, né? Aí o Vicente vai lá, fala com o pai, pensa em buscar a carrapaticida no Quixadá, né? Aí o pai do Vicente diz, ó, a dona Inácia tem, porque tu não vai lá, né? Passando aqui. Aí o Vicente vai até lá visitar a dona Inácia, a Conceição tá lá, enfim, a prima, né? E ele vem para pedir carrapaticida, ó. Eu vim aqui para lhe pedir um favor. Soube que a senhora tinha carrapaticida e queria que me cedesse um bocado. O meu gado anda em tempo de cair. Aí a dona Inácia vai lá buscar e ele começa a conversar sozinho ali com a prima, né, a Conceição. E ele diz que vai buscar a Conceição para as festas e tal. E ela diz que ele só tem tempo para o trabalho, né? E ele diz, ó, e se viesse por causa de alguma pessoa, não perdia meu tempo e minha viagem? E aí ela diz, muito obrigada. Então vir me ver é perder tempo? Pois deixe estar que no ano que vem eu trago aqui uma porção de moças bonitas para você aproveitar as viagens. Bom, ela já meio que sai fora também, né? Enfim, ela meio que foge desses papos aí de casamento ou de união, né? E depois a Conceição vê ele indo embora. E diz assim, ó, todo dia a cavalo, trabalhando alegre e dedicado, Vicente sempre fora assim, amigo do mato, do sertão, de tudo que era inculto e rude. Repare, né? Tudo que era inculto e rude. Nada a ver com a Conceição, que é amiga de tudo que é culto, que é coletivo, tá? Então, sempre o conhecer a querendo ser vaqueiro como um caboclo desambicioso, apesar do desgosto que com isso sentia a gente dele. Bom, ele é muito rude, né? Então nós temos aqui o nosso Vicente. Ele teima em não querer ser gente, digamos, né? Passando aqui. Bom, aí nós temos o Chico Bento, a história do drama coletivo do Chico Bento. Chico Bento teve que abrir a porteira e vai agora pegar a sua grande família e ter que fazer a sua retirada para um local melhor, né? Ô sorte, meu Deus, comer cinza até cair morto de fome, diz ele, né? E aí lembra do que falaram para ele, né? Se não tiver chovido até o dia de São José, você abre as porteiras e solte o gado. É melhor sofrer logo o prejuízo do que andar gastando dinheiro à toa. Bom, um dos filhos do Chico é o Josias, né? Enfim, e ele tem, na verdade, o Chico Bento, ele tem 5 filhos. Então reparem, né? A quantidade de bocas para alimentar, mais a mulher dele que é a Cordulina. Ainda tem a irmã da Cordulina, que é a mocinha. Então é uma família gigantesca, não dá para comparar, por exemplo, com o Vidas Secas. O Vidas Secas é uma família pequena, né? Uma família salvo de um menino mais novo e um menino mais velho, o Fabiano e assim a Vitória. Bom, aí o Vicente, ele volta lá da prima, ele acaba vendo uma ovelha morrer e tal, né? E ao trote duro do cavalo, o cavaleiro subia e descia na sela, desengonçadamente, numa indiferença de macaco pensativo que se agacha no encontro de galhos e ali fica, deixando que o vento empurre e sacuda à vontade. Era o Chico Bento. O que acontece? Quando o Vicente volta, o Chico Bento também vai até lá, o, o Vicente, para tentar fazer um negócio, né? E aí o Chico vai falar, né? Enfim, que ele vai ter que liberar lá todo o gado e tal, né? Em Orsim, a dona mandou soltar o gado. Hoje mesmo abri as porteiras. O Chico diz que ainda esperou uma semana pela chuva e tal, mas que ele tem agora um boi, né? Uma vaca e tal, um garrote e mais uma roupa de couro. E ele quer trocar tudo isso aí, né? Os animais dele, mais a roupa, por um animal de carga para poder levar as coisas dele, né, enfim, na retirada, e um pouquinho de dinheiro. E aí acaba o Vicente dando, né, uma troca, enfim, né, um dinheiro para eles, vão negociar.
E aí o Chico Bento pensava na troca, umas reses tão famosas que ele tinha, por um babau velho, uma burra e 50 mil réis de volta. O que a gente está na desgraça, que acaba fazendo esses negócios aí ruins, né? Agora, ao Chico Bento, como único recurso, só restava arribar. Sem legume, sem serviço, sem meios de nenhuma espécie, não havia de ficar morrendo de fome enquanto a seca durasse. Passando. Bom, aí o Chico, né, ele pensa que no Amazonas tem borracha, tem trabalho, e ele é casado de novo, né, com a Cordurina, e ele quer ir para Fortaleza com a família, né? Só ele, a mulher, a cunhada e os 5 filhos pequenos. Detalhe, só ele, Chico, a mulher, Cordurina, a cunhada, a mocinha e os 5 filhos pequenos. Bom, aí o Chico não consegue passagens, né, para Fortaleza. Fica sabendo que só daqui a um mês ele pode conseguir e vê, na verdade, que é um grande golpe, né? As passagens são negociadas, quem tem dinheiro consegue, né? Chico Bento cuspiu com o ardor do mata-bicho, cambada ladrona. Bom, aí o que que acontece? A Conceição consegue pegar a avó, Dona Inácia, e levar, né? Enfim, lá para casa dela e tal, para fugir dessa seca terrível. E o Vicente vai junto para colocar no trem, né? No trem, na estação de Quixadá, Conceição, auxiliada por Vicente, ia acomodando Dona Inácia. Aí elas se despedem dele, a Dona Inácia começa a se lamentar de ter que sair do logradouro, né? Mas que ela não pode ali, na verdade, ficar sozinha na fazenda, porque tem toda a questão da seca, ela não tem filho, não tem filha, não tem ninguém por ela, na verdade, né? Retirar sempre era melhor. Bom, então nós temos aqui também a saída da Dona Inácia e também a saída do Chico Bento. E o Chico Bento vai com a sua gigante família. Na primeira noite eles conseguem uma tapera, um local vazio, onde vão se arranchar, vão dormir. O Chico vai lá, consegue carne, consegue farinha, né, rapadura e tal. O que ele está conseguindo para alimentação? Os meninos, passado o furor do apetite, exigiam com força o que beber. Gemiam, pigarreavam, engoliam mais farinha ou lambiam algum taco de rapadura, entretendo com doce a garganta sedenta. Bom, aí o Chico vai sair em busca de água, né? Ele consegue uma água lá salobre e tal, traz a cabaça, né, cheia de água. E aí os meninos choramingavam pedindo de comer, ou seja, mata um pouco a sede, mas vem a fome, né? Passando. Bom, aí o Chico vai atrás e ele acaba vendo que alguns retirantes estão em cima de uma res que está toda esfolada, já morta. A res estava quase esfolada, a cabeça inchada não tinha chifres. Só 2 ocos podres, mal cheirosos, onde escorria uma água purulenta. Ou seja, ali está bem nojento a questão dessa res ali. E o Chico pergunta, né, do que ela morreu. De mal dos chifres. Nós já achamos ela doente e vamos aproveitar. Mode não dar para os urubus. Bom, aí o Chico Bento fica com nojo, quase vomitando naquilo ali. E diz, ó, e vocês têm coragem de comer isso? Me ripuna só de olhar. Reparem aqui a variabilidade linguística, né? A questão da linguagem regional. Me ripuna só de olhar. Aí eles explicam que faz dias que eles não comem nada e tal, e o Chico alargou os braços num gesto de fraternidade. Por isso não. Aí nas cargas eu tenho um resto de criação salgada que dá para nós. Rebolem essa porqueira pros urubus, que já é deles. Realmente a vaca fedia por causa da doença. Toda descarnada, formando um grande bloco sangrento, era uma festa para os urubus vê-la lá de cima, lá da frieza mesquinha das nuvens. O que faz o Chico Bento? O Chico Bento pega a pouca carne que sobrou, dá para os caras matarem a fome, né? E detalhe, aqui nós temos um enobrecimento desse personagem desfavorecido, ou seja, ele faz um ato nobre. E aí, claro, quando ele volta, a Cordurina já pergunta, né, o que eles vão comer, porque ele deu a carne, né, e diz ele, ó, sei lá, Deus ajuda, eu é que não havera de deixar esses desgraçados roerem o osso podre. Passando, bom, a gente volta para o mundo mais, sempre isso aí, né, essa alternância do livro 15, o plano mais coletivo, que foca Conceição, Vicente, Dona Inácia, e o plano coletivo, que é a família do Chico Bento. Depois nós vamos cruzar esses 2 planos, mas por enquanto são meio que planos independentes, né? O, o Vicente, a gente sabe que ele não gosta do mundo da leitura, né? Só que o irmão dele, o Paulo, é doutor, é formado, e de certo modo ele é muito mais respeitado. E o Vicente pensa, né? Então ser superior é renunciar ao seu feitio e à sua vontade.
e recordando todo o excesso de personalidade a moldar-se à forma comum dos outros. É um pensamento legal dele, né? Porque ele quer ter o livre-arbítrio, não ser como as pessoas gostariam que ele fosse, assim como ele quer ser. Recordava sua obscura irritação ao ouvir Paulo fazer referência a certas mulheres que ele nunca vira, a meios em que nunca se aventurara, receando que sua grossa casca de matuto destoasse demais, ou rudemente se chocasse com a delicada sofisticação do ambiente do outro. Então aqui nós temos uma outra grande comparação, né? Não só ele com a Conceição, mas ele também com o irmão. E toda a sua vida de prazeres primitivos e ingênuos, seus amores quase rústicos, sempre lhe apareciam diante de Paulo como qualquer coisa de grosseiro e inferior. Só a Conceição, com o brilho de sua graça, iluminava e floria com encanto novo a rudeza de sua vida. Então a gente vê aqui que há essa atração dele por ela, um pouco dela por ele, mas não vai rolar esse plano amoroso aqui. Só pouco a pouco foi verificando que a prima o fitava com grandes olhos de admiração e carinho. Considerava-o de certo um ente novo e à parte, mas à parte como um animal superior e forte. Passando. Bom, a Conceição, ela sempre é considerada superior no meio das outras mulheres, né? Ela se destaca. No entanto, agora a Conceição estava bem longe, separava-os a agressiva miséria de um ano de seca. Teve um súbito desejo de emigrar, de fugir, de viver numa terra melhor, onde a vida fosse mais fácil e os desejos não custassem sangue. Mas logo lhe veio a lembrança dos pais, tão velhinhos que tudo esperavam dele. Então aqui nós temos a questão do Vicente, né? Ficar também perto dos pais, né? Bom, voltando ao Chico Bento, os meninos ainda estão com fome. Diz, mãezinha, cadê a janta? Cala a boca, menino, já vem. Só que o Chico, ele olha, né, pros bolsos, não tem dinheiro, não tem comida, e diz assim, eu vou ali naquela bodega ver se eu dou um jeito. Na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, trocar a rede dele por rapadura, por farinha e tal, né? Contudo, o que representava aquilo para tanta gente? Horas depois, os meninos gemiam de novo. Mãe, tô com fome de novo. Bom, a mocinha, né? Ela, ela vai ver se acha algum emprego e tal, né? E o Duquinha, né, que é o filho menor, começa, né? Tô com fome, dá tumê. Reparem aqui, né, a simulação da fala bem de criança, né? E aí a mocinha, que é irmã da Cordulina, ela consegue trabalho, ela meio que vai se despedir agora dos retirantes, né? Porque ela vai começar a ajudar na cozinha, a vender na estação de trem. E a mocinha se despediu do seu povo. Passando. Só qual é o detalhe? A mocinha aqui, né? Ela trabalha para uma tal de Eugênia, a dona Eugênia. E a mocinha só quer namorar. E claro que a dona Eugênia a todo momento vê que ela só quer namorar, tá sempre dando descompostura nela, né? Que não importava uma descompostura a mais da velha, vivia agora tão feliz, passava quase todo dia na estação, alegre como uma feira, cheia de gente como uma missa. Agora nós temos uma cena triste, né? Que é a morte do Josias, um dos filhos do Chico Bento e da Cordulina. O ventre dele começa a inchar, né? Ele fica com os lábios roxos. Desde a véspera, Josias adoecera. Ele então foi ficando para trás, entrou numa roça, escavocou com um pauzinho o chão, numa cova onde um tronco de manipeba apontava. Dificultosamente, ferindo-se, conseguiu topar com uma raiz, cortada ao meio pela enxada. Batendo de encontro a uma pedra, trabalhosamente arrancou-lhe mais ou menos a casca e enterrou os dentes na polpa amarela fibrosa. Bom, então ele acha uma manipeba, né, que é uma variedade de mandioca, mas uma mandioca muito venenosa. E ele começa, né, naquela loucura da fome, a botar os dentes nessa polpa e tal. Aí, claro, a barriga vai inchar, ele vai ficar mal, enfim, né, a Cordulina quer fazer um chá. A criança era só osso e pele. O relevo do ventre inchado formava quase uma legião naquela magreza, esticando o couro seco de defunto, empretecido e mal cheiroso. Passando. Bom, aí o Chico Bento vai lá, traz uma velha rezadeira e ela acaba dizendo, ó, tem mais jeito não, esse já é de Nosso Senhor. Ou seja, ela diz, o guri vai morrer. E realmente, né, ela benze e tal, mas o guri acaba morrendo. Enquanto isso, lá no campo de concentração de retirantes, né, a Conceição atravessava muito depressa o campo de concentração. Às vezes uma voz atralhava. Dona, uma esmolinha.
Ela tirava um níquel da bolsa e passava adiante, em passo ligeiro, fugindo da promiscuidade e do mau cheiro do acampamento. Que custo atravessar aquele atravancamento de gente imunda de latas velhas e trapos sujos. Repare então aqui onde a Conceição vem fazer o seu trabalho, né? Prestar os socorros, ajudar, dar dinheiro, esmola, pagar passagens, né? E a Conceição aqui ela encontra uma tal de Chiquinha Boa, que era moradora, que morava lá com o primo, né? Com o Vicente. E aí essa Chiquinha Boa diz que agora está viúva e que no campo de concentração, né? O governo estava dando comida para os pobres, então ela tentou vir para cá, né? E aí ela acaba dizendo, né, que o Vicente é um cara muito bom, é gente boa, que ficou por causa do gado, só que ele é um cara muito prosador. E ela vai dizer assim, ó, e até aquela filha do Zé Bernardo, só porque sempre ele passa lá e diz alguma palavrinha a ela, a filha do Zé Bernardo, anda toda ancha se fazendo de boa. E aí a Conceição já fica toda curiosa, quer saber se o Vicente tá ficando com essa guria aí, né? E ele tem alguma coisa com ela? Se tiver, pior pra ela, que moço branco não é bico de cabra, não é pra bico de cabra que nem nós. Bom, e essa conversa principiou a incomodar a Conceição, por quê? Porque se ela tinha algum interesse sobre ele, começa a ver que isso não é legal, né? O Vicente se rebaixando, digamos, né? Passando. Bom, a Conceição, ela acaba fugindo um pouco do cheiro ruim dali e tal, né? E aí o bonde chegou. Ainda sob a impressão da conversa com a Chiquinha Boa, a moça pensava em Vicente. E aí ela pensa assim, ó, sim senhor, vivia de prosear com as caboclas e até falavam muito dele com a Zefa do Zé Bernardo. Bom, ela, né, a Conceição pensava que o Vicente era louco por ela e que não tinha como comparar, né, enfim, qualquer uma com ela, com a Conceição, e agora ela vê que não é bem assim, né? Uma cabra, uma cunhã à toa, de cabelo pichain e dente podre, é por isso que o Vicente se interessou, né? Bom, aí a Conceição tá meio indignada pensando nisso, vai ter a Dona Inácia, ela conta sobre o Vicente. A Dona Inácia sente saudades lá do logradouro, né, do Quixadá, da igreja, das amigas, e a Conceição acaba tocando no assunto do Vicente, né? A Chiquinha, vó, me contou também uma coisa engraçada. Engraçada não, tola. Diz que estão falando muito do Vicente com a Josefa do Zé Bernardo. A avó levantou os olhos. Eu já tinha ouvido dizer. Tolice de rapaz. Passando. Bom, mas a Conceição acha que não, né? Pois eu acho uma falta de vergonha. E o Vicente, todo santinho, é o pior do que os outros. Bom, a gente volta para a morte do Josias aqui, né? Sai do plano individual, vem para o plano coletivo, uma cena triste, que é o enterro dele, né? Lá se tinha ficado Josias na sua cova à beira da estrada com uma cruz de 2 paus amarrados, feita pelo pai. Ficou em paz. Não tinha mais que chorar de fome, estrada fora. Não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida para cair depois no mesmo buraco à sombra da mesma cruz. Bom, aí o Chico, né, vai conseguir trabalhar em algum local, vai conseguir um dinheiro, compra uma rapadura, compra farinha, né? E ele acaba trocando a burra dele, magra, né? Que ele já tinha feito negócio com o Vicente, agora por 6.000 réis. Num súbito contraste, a memória do vaqueiro confusamente começou a recordar a Cordulina do tempo do casamento. Viu-a de branco, gorda e alegre, com um ramo de cravos no cabelo oleado e argolas de ouro nas orelhas. Bom, aqui nós temos uma cena legal, né? Que ele começa a misturar as duas cordulinas, né? A cordulina do tempo que ele casou, branca, bonita, mais gordinha, e com essa cordulina que agora vai ali, né? O retrato da seca. Passando. Bom, aqui uma cena também legal, né? O Chico ele ouve o barulho de uma cabra e ele vai cauteloso. O vaqueiro avançou um passo e de súbito, em 3 pancadas secas rápidas, o seu cacete de Jucás uniu. A cabra entonteceu, amunhecou e caiu em cheio por terra. Bom, o Chico Bento então vê isso aí como uma possibilidade de comida, né? Essa cabra que ele matou. E ele começa a cortar o animal, a esfolar, né? Só que vem um homem que é o dono dessa cabra e começa a gritar, ó, cachorro, ladrão, matar minha cabrinha, desgraçado. E aí, claro, o homem já pega toda a cabra que já está esfolada e vai guardando dentro do couro e tudo mais, né? Mas aí o
O Chico Bento suplica, né? Meu senhor, pelo amor de Deus, me deixe um pedaço de carne, um taquinho ao menos, que dê um caldo para a mulher mais os meninos. Foi para eles que eu matei, já caíram com a fome. Não dou nada, ladrão sem vergonha, cabra sem vergonha. O que acontece? Na verdade ele dá, mas dá apenas o que? As tripas da cabra, né? E o Chico Bento pega, bom, enfim, chupa os dedos de sangue, e o menino vai lá, conta pra mãe, a mãe fica feliz, porque tem agora pelo menos as tripas, né? E a Cordolina diz para buscar água, porque para limpar, né, as vísceras, né, essas tripas aí. E o Pedro vai buscar água na mesma casa onde desse cara aí que tinha a cabra que foi esfolada pelo Chico, né? E aí o cara fica indignado, né? Por aqui ainda, seu cachorro, não tem água coisa nenhuma, já para fora deviam estar na cadeia. Bom, a mocinha, ela vai deixar a velha Eugênia num domingo ao meio-dia, tá? Por quê? Porque ela vai ser demitida, porque é muito namoradeira e tal. Passando, aí a mocinha tá com a trouxa na mão, né? Ela conseguiu casa num bodegueiro, ela vai servir como ama. Mas seu imã era a estação e ficava fitando. Mal um trem apitava, ela corria a plataforma, né? Aí vem uma mulher e pergunta, lá pelas tantas para dona Eugênia, né? Por que que ela foi embora, né? Botei para fora, aquilo era uma imundiça, não me dava interesse. Só sabia quebrar doce e namorar. Bom, aqui nós temos uma cena que ela é muito de plasticidade, né? Uma plasticidade da imagem agora, que é a cena do sol forte. O sol poente, chamejante, rubro. Repare em três adjetivos para caracterizar o sol. Poente, chamejante, rubro. Desaparecia rapidamente como um afogado no horizonte próximo. Sombras cambaleantes se alongavam na tira ruiva da estrada que se vinha estirando sobre o alto pedregoso e ia sumir no casario dormente de um arruado. Sombras vencidas pela miséria e pelo desespero que arrastavam passos inconscientes na derradeira embriaguez da fome, que é a família do Chico Bento. Bom, enquanto isso, a dona Inácia, né, passa o tempo fazendo crochê e tudo mais. A Conceição estava na escola, saía de casa às 10 horas e findava a aula às 2. Da escola ia para o campo de concentração, auxiliar na entrega dos socorros. Bom, chega o Vicente, né, e começa a explicar por que ele está ali na cidade. A dona Inácia pergunta, e o seu gado? Vai se salvando. Mas dá um trabalho medonho. Toda noite, 5, 6 homens dormindo no alpendre para levantarem as reses caídas. Passando, a dona Inácia ela pergunta, né, por que ele não desiste, por que ele não sai dali? Não, senhora, nem que eu me acabe e perca tudo de meu comprando caroço, não solto nenhum. Já comecei? Termino. A seca também tem fim. Bom, a Conceição, né, lembrando que ela está lá no campo de concentração, ela faz parte desse grupo de senhoras aí que vão lá, distribuem comida, distribuem roupa, né, para os retirantes, para os chamados flagelados, né? E de repente surge a Conceição e ela acaba contando histórias de seca, de fome, até morte ela conta, né? Conceição calado olhava o primo, estava mais bonito. Ficava-lhe bem a roupa caque, muito vermelho e queimado do sol, os traços afinados pela labuta desesperada, as pernas fortes cruzadas, as mãos pousadas no joelho, falava lentamente com seu modo calmo de gigante manso. Subitamente, porém, a moça recordou a história da Chiquinha boa. Reparem, há essa questão de interesse, mas ao mesmo tempo a história que ele poderia estar com uma mulher, né, digamos, de categoria inferior a ele e tal, né, uma simples cabelo pichain, dente podre, como vai dizer a Conceição, já tira todo o interesse dela. Aí a Conceição ela quer tocar no assunto, ela vai fazer referência a gente do Zé Bernardo e tal, né, para ver se o Vicente entrega alguma coisa. E ela pergunta, né, sobre essa tal Zefinha, e aí o Vicente diz naturalmente, não, ela cuida da minha roupa e tal, né? E aí, claro, a Conceição vai se irritar, a Dona Inácia também vai se irritar, porque acham que ele está sendo um cara muito mentiroso ali, né? E acabam mudando de assunto. E aí a Conceição começa a contar, claro, as histórias tristes aí do campo de concentração. E ele foi descobrindo uma Conceição desconhecida e afastada, tão diferente dele próprio que parecia nunca coisa nenhuma os aproximara. Então aqui de novo na ideia de que esse plano amoroso não vai rolar. Passando,
Bom, aí ele se despede e depois a Conceição vai pensar nele, claro, né? Deitada na cama, com a luz apagada, a Conceição recordava Vicente e sua visita. A verdade é que ela era sempre uma tola muito romântica para lhe emprestar essa auréola de herói de novela. Metido com cabras, não se dava o respeito. Ou seja, ela sempre idealizava o primo, né? Tipo um herói, e agora ela fica, né, sabendo que ele está metido com cabras, né? Com essas meninas de lá. Foi então que se lembrou que provavelmente Vicente nunca lera o Machado de Assis, nem nada do que ela lia. Ele sempre dizia que, de livros, só o da nota do gado. Num relevo mais forte, tão forte quanto nunca o sentira, foi aparecendo a diferença que havia entre ambos, de gosto, de tendências e de vida. E aqui o livro marca bem essa diferença entre eles, né? Ele era bom de ouvir e de olhar, como uma bela paisagem de quem só exigisse beleza e cor. Mas nas horas de tempestade, de abandono ou solidão, onde iria buscar o seguro companheiro que entende e ensina e completa o pensamento incompleto e discute as ideias que vem vindo? Então, lindo, né, esse pensamento aqui da Conceição, né? Bom, enquanto isso, o Chico, que já perdeu um filho, né, morreu, o Josias, ele começa a notar a falta do filho maior, que é o Pedro, né? Claro que o Chico pensa que ele está em Acarape, que é um município do Ceará também, mas quando eles chegam no Acarape, ninguém sabe do filho. E falam pro Chico, vai até o delegado e tal, né? Aí o Chico vai lá falar com o delegado. Eu vim falar ao senhor mal de um filho meu, que desde ontem tomou sumiço. Nós ficamos na estrada, eu assim variando muito fraco, e ele veio indo até aqui. Quando cacei o menino, não teve quem desse notícia. Passando, bom, aí o Chico dá as características do filho, né, por volta de 12 anos. Aí o delegado diz que, ó, de repente ele foi embora com alguém, né? Só que o delegado começa a olhar para a fisionomia do Chico e pergunta, né, vem cá, de onde é que tu veio? O Chico diz onde é que veio e tal. Assim, vem cá, mas Chico, tu é o Chico Bento, eu sou teu compadre, né? Eles são compadres, essa é a verdade. Em Orsim, eu também, assim que orei para vós Messê, disse logo comigo, este só pode ser o compadre Luiz Bezerra, mas pensei que não se lembrava mais de mim. Bom, aí o Luiz Bezerra, né, convida o Chico para comer, o Chico conta as desgraças, né, a fuga do filho, a morte do outro, né? Aí, claro, o delegado tenta fazer alguma coisa, manda divulgar a notícia do sumiço, mas ele não consegue sucesso, né? Chegam dois meninos, um diz que não tem nenhuma novidade, e o outro contou que o menino tinha sido visto na véspera de noite num rancho de camboeiros de cachaça. Ou seja, o menino foge com comboeiros de cachaça aqui, né? Cordulina já quase nem chorava, talvez fosse até para a felicidade do menino, onde poderia estar em maior desgraça do que ficando com o pai. Reparem quanto é sofrido esse trecho aqui, né? Ou seja, melhor o filho fugir para ter uma espécie de felicidade do que morrer até antes, talvez, do pai, né? Que é coisa pior no mundo que um pai enterrar o próprio filho. Bom, eles vão tomar o trem para a cidade, o Bezerra dá comida, roupa e tudo mais, né? Chegam à estação do Matadouro. E aí, claro, aqui nós vamos cruzar agora os planos, né? Porque a Conceição ela vai ver o Chico Bento e a família. E o Vicente tinha contado, claro, para a Conceição, né? E a Conceição vai lá, fala com o Chico Bento, com a Cordulina. A Conceição quer ver o afilhado, que é, na verdade, o Manuel ou o Duquinha, né? Cadê a bênção da madrinha, Manuel? Não é Manuel o nome dele? É, em hora sim, mas os meninos chamam ele de Duca. Passando. Bom, aí o Vicente volta de trem para casa, já as irmãs rodeiam ele, perguntam, né? Como se foi, Vicente? Viu Conceição e a tia Inácia? Está achando bom na cidade? E em caminho ele foi dando as notícias. Tinácia vai bem. Conceição faz parte da comissão de senhoras que distribuem socorros no campo de concentração. Bom, aí vem uma mulher, né, enfim, que se chama Mariinha Garcia, e ela pergunta para o Vicente sobre a Conceição, já que todo mundo ali meio que sabe das intenções dos dois, né, de que podem vir a ficar juntos no futuro e tal, mas não é o que vai acontecer. E aí nós temos as irmãs do Vicente, né, que é a Alice e a Lourdinha, que estão ali junto com o irmão, né? E aí o Vicente, quando volta, ele fica sabendo que uma égua dele morreu, tá? Perguntam de novo para ele se vale a pena ele ficar ali, já que ele tem muito dinheiro. Não sei, para mim isso agora já é um capricho. Tomei a peito e vou ao fim. Se salvar tudo, lucro muito. Se nada, paciência.
Bom, aí a gente volta, né, para a questão do Chico Bento. ah, e aí a Cordulina vai dizer assim, ó, Chico, a comadre Conceição hoje cansou de me pedir o Duquinha para ficar com ele para adotar ele. Anda com o destino de criar uma criança. E se é de ficar com qualquer um arranjado por aí, mais vale ficar com este que é afilhado. E aí a Conceição, né, quer ficar, né, com o Duquinha. E aí a Cordulina diz, ó, depende de ti, Chico, porque por mim eu aceito. E aí o Chico censura a mulher, né? E tu não tem pena de dar teus filhos que nem gato ou cachorro? Que é que se há de fazer? O menino cada dia é mais doente. A madrinha quer carregar para tratar, botar ele bom, fazer dele gente. E aí o que vai dizer o Chico? Vai consentir. Dê. Se é da gente deixar morrer para entregar os urubus, antes botar nas mãos da madrinha, que ao menos faz o enterro. Passando. Bom, então reparem o drama do Chico Bento, né? Se nós formos ver, ele sai com 5 filhos, mais a mulher, mais a cunhada. A cunhada fica no meio do caminho, um filho morre, o outro foge e agora ele vai doar um. Então o Duquinha aqui, né, ele acaba ficando com a Conceição, só que o guri começa a ficar muito doente, não quer comer e tal, né, até se adaptar. 15 dias cumpridos e angustiados, Duquinha levou para uma melhora sensível. Conceição toda se desvelava em exageros de maternidade. E aí o Duquinha vai gostando da Conceição, vai aceitando ela. E aí o Chico vai chegar na Conceição e vai ver se ela consegue passagens, né? Enfim. E aí o Chico pensa em ir para o Maranhão. Mas qual é o problema? No Maranhão tem muita febre. Aí tem a questão, tá aí, o Amazonas, né? Só que o Amazonas não está valendo a pena, porque a borracha não está dando dinheiro. E subitamente a Conceição teve uma ideia. Por que vocês não vão para São Paulo? Diz que lá é muito bom, trabalho por toda parte, clima sadio, podem até enriquecer. Aí o Chico Bento vai concordar, né? E Conceição levantou-se, rebatendo o vestido. Pois então está dito. São Paulo, vou tratar de obter as passagens. Quero ver se daqui a alguns anos voltam ricos. Passando. Bom, e aí a Cordulina vê que, né, que vai ter que se afastar realmente do filho, né? O Duquinha. Cordulina chegou-se a ela. E o Manuel? Ah, esse é meu, não dou mais, vou fazer dele um homem. Bom, aí a Conceição consegue as passagens, né? Eles se despedem. E aí o tempo vai passar agora no livro. Ó. Setembro já se acabara com seu rude calor e sua aflita miséria. E outubro chegou com São Francisco e sua procissão sem fim, composta quase toda de retirantes que arrastavam as pernas descarnadas, os ventres imensos, os farrapos imundos. E novembro entrou mais seco e mais miserável, afiando mais fina, talvez por ser o mês de finados, a imensa foice da morte. Bom, aí a dona Inácia, né, ela vê a Conceição lendo e pergunta o que que é. E aí a Conceição vai dizer que é romance sobre questão feminina e tal, né? E aí a dona Inácia diz, ó, a Conceição diz, desculpa, a dona Inácia diz, no meu tempo, moça só lia romance que o padre mandava. E a Conceição riu de novo. Isso não é romance, mãe Inácia. Você não está vendo? É um livro sério, de estudo. De que trata? Pergunta ela, passando. Trata da questão feminina, da situação da mulher na sociedade, dos direitos maternais, do problema. Mãe Nácia, quando a gente renuncia a certas obrigações, casa, filhos, família, tem que arranjar outras coisas com que se preocupe, senão a vida fica vazia demais. Bom, então aqui de novo, né, a questão dela renunciar a um casamento, mas agora não renuncia, por exemplo, à questão da maternidade, porque ela vai acabar sendo a mãe do Duquinha, né? E aí a dona Inácia pergunta, e para que você torceu sua natureza? Por que não se casa? E a Conceição vai dizer, nunca achei quem valesse a pena. Reparem, né, essa frase depois vai aparecer de novo, nunca achei quem valesse a pena. E por que que o Vicente não vale a pena? Porque é um mundo diferente, pior, né, esses boatos de que ele está com uma outra mulher e tal, essa coisa toda, acaba tirando todo o interesse da Conceição. Conceição passava agora quase o dia inteiro no campo de concentração, ajudando a tratar, vendo morrer as centenas as criancinhas lazarentas e trôpegas que os retirantes atiravam no chão, entre montes de trapos, como um lixo humano que aos poucos se integrava de todo no imundo ambiente onde jazia. Então a cena aqui é terrível, né? Um livro de grande, mas grande denúncia social. Enfim, caiu a primeira chuva de dezembro. E aí, na verdade, todo mundo acha que já é um bom começo, né? Bom, aí o plano do Vicente, é verdade que a Vicente nunca ocorrera a casar. Só que
aquela Mariinha, né, enfim, começa a achar que pode ter um futuro com ele e tal, né? E ela começa a chamar até as irmãs do Vicente, né, de maninhas e tal, né? E o Vicente fica irritado, pergunta por que a brincadeira e tal, né, de maninha. E a irmã diz: "E o que é que tem? Todo mundo não vê que você namora com ela?" E o Vicente diz: "Eu? Ora, namoro? Não namoro não, senhora. Eu converso, brinco, nunca pensei em namoro." Pois não é o que parece. Passando aqui, e aí a irmã vai dizer: "Mas sente, Vicente, se você não tem intenções, para que que está empatando a moça? Quer fazer o mesmo que fez com a Conceição?" Bom, aí o Vicente fica muito indignado, né? "O que foi que eu fiz com a Conceição? Diga." "O que eu fiz foi um esforço enorme para ir à cidade, só para a ver. Chego lá, acho Dona Conceição toda dura, sem querer saber de ninguém. E ainda por cima, fui eu." Bom, então, o que acontece? Ele diz, né, que foi com as melhores intenções, mas achou as duas meio duras com ele, né? A irmã acaba se desculpando e tal, né? E ele vai dizer: "Além disso, não tenho vontade nenhuma de casar." Então, o que nós temos aqui? Dois gênios que não se batem mesmo, né? Que é a Conceição e o Vicente. Bom, aí a dona Inácia fica feliz, né? Porque veio as chuvas e tal, e ela quer voltar para o logradouro. Desde as primeiras chuvas, dona Inácia iniciou seus preparativos de viagem. Desejava ir embora o mais depressa possível. Ela quer voltar para onde? Para o lugar dela, né? Para o alpendre dela. Ela até quer, inclusive, levar o Duquinha, mas a Conceição não quer. 2 dias antes da saída de Dona Inácia, a Conceição instalou-se com as Rodrigues. A pequena casa da rua de São Bernardo foi desalugada. Bom, então a Conceição agora está morando com outras mulheres, enfim, né? Para criar o Duquinha. E a Dona Inácia, né? Pergunta o que vai levar, né? Enfim, para o pessoal de lá, né? E para o Vicente. E aí a Conceição, né, murmurou com indiferença: "Nada, lembranças também." Bom, e na plataforma da estação, uma rapariga. Aqui nós temos então a ida da Dona Conceição, né? E agora a gente vai ter aqui a questão da mocinha, voltando ao livro, né, para ver o destino dela. Na plataforma da estação, uma rapariga magra, suja e esfarrapada, um dos eternos fantasmas da seca, apertava ao colo um embrulho que vagia e choramingava baixinho. Passando, essa aí é a mocinha, né, que é, lembrando, a cunhada do Chico Bento, irmã da Cordulina, né? E que acaba, enfim, né, resumindo a vida dela, que foi vindo de mão em mão, cada dia pior, né? Aí ficou numa desgraça, com um filho já, né? O pobrezinho ainda não tem nenhum mês, ela vai dizer, né? "E você quer voltar para o sertão, mocinha?" "Pra quê, minha madrinha? Só para passar mais vergonha? Quem é que vai ter pena de mim? Aqui ainda vou vivendo, tiro esmola, um ou outro me dá um vintém." Aí o que diz a dona Inácia? "Pois, minha filha, se você quiser ir para o logradouro, tem mais de uma casa vazia e eu lhe ajudo no que puder, para você endireitar sua vida. Esses 5.000 réis dão para a passagem mais alguma coisinha." Bom, aí a dona Inácia também tentando mudar alguma coisa, né? E ela vê que a natureza do sertão pode ter mudado agora, na questão do feijão, do milho, da mandioca, né? Tudo isso era vagaroso e ainda tinham que sofrer vários meses de fome. Bom, aí nós temos a passagem do tempo, ó. 1 ano, 2 anos, 3 anos. A banda de música atacou os derradeiros compassos do dobrado. Da barraca do correio saíam mocinhas com cartas na mão perseguindo os rapazes. Bom, aí nós temos o quê? Tá a Conceição, tá a Lourdinha, né? E o marido, que é o Clóvis. A Lourdinha é irmã do Vicente. Tá o Vicente, tá o novo dentista ali, né? E eles estão conversando. E o dentista vê a Conceição olhando pro Clóvis e pra Lourdinha, né? Vê ela olhando a questão da felicidade dos dois e pergunta, né? "Mas, dona Conceição, a senhora não tem felicidade igual porque não quer." "Mas se eu nunca encontrei ninguém que valesse a pena." Reparem, ela repete aquela mesma frase: "Nunca encontrei ninguém que valesse a pena." Passando aqui. E aí o Vicente, que até aí estivera calado, afastou-se uns passos, conversando com o amigo que se aproximaram. O Vicente sente isso aí, né? E sai fora. E ela diz: "Ó, tenho a certeza de que nasci para viver só. Afinal, o verdadeiro destino de toda mulher é acalentar uma criança no peito. Seria sempre estéril e inútil só. Seu coração não alimentaria outra vida, sua alma não se prolongaria noutra pequenina alma. Mulher sem filhos, elo partido na cadeia da imortalidade." Bom, aí de repente, né, o Duquinha pede para Conceição, né, um dinheiro para comprar um naviozinho ali de papel.
E à vista do menino, adoçou-se a amargura no coração da moça. Passou-lhe suavemente a mão pela cabeça e pensou nas suas longas noites de vigília, quando o Duquinha moribundo arquejava e ela lhe servia de mãe. Afinal, também posso dizer que criei um filho, diz a Conceição. E como é que termina o livro, né? O Vicente a cavalo saindo. Vicente chegou às esporas ao cavalo, que arrancou num grande impulso, e Conceição viu Vicente sumir-se no nevoeiro dourado da noite, passando a galope como um fantasma por entre o vulto sombrio dos serrotes. Então esse é o primeiro livro da Raquel de Queiroz, o mais conhecido, o 15, né? Que trata da seca, de uma família de retirantes do Chico Bento que tem perdas, né? Uma fuga, um filho doado, um filho morto, enfim, e que vão para o sul, vão para São Paulo tentar uma vida melhor. E o drama aqui, nós temos um drama mais individual da Conceição, que é uma professora de ideias socialistas, feminista, que recusa a questão do matrimônio, que adota um filho, né? Enfim, e esse plano todo aqui, individual e coletivo. Muito boa a ideia da Raquel de Queiroz. Passando aqui, e eu botei um trecho dela, ó. Diz ela, o 15 foi publicado em agosto de 30. Não fez grande sucesso quando saiu em Fortaleza. Escreveram até um artigo falando que o livro era impresso em papel inferior e não dizia nada de novo. Outro sujeito escreveu afirmando que o livro não era meu, mas de meu ilustre pai Daniel de Queiroz. Isso tudo me deixava meio ressabiada. Então, a Raquel de Queiroz aqui dizendo, né, os problemas que ela enfrentou quando do lançamento do livro, mas quis o destino que fosse um grande livro, um clássico, um dos grandes pioneiros desse romance social de 30. Depois nós temos o Vidas Secas, que é superior, óbvio, mas o 15 ele é feito 8 anos antes, né, do Vidas Secas. Uma grande obra também desse mundo chamado Romance de 30 de denúncia social. Outra coisa, só para encerrar, se vocês quiserem olhar o filme é bem fiel à obra. Claro que o Vicente dá uma questão assim não tão chucra dele, né, e tudo mais, mas enfim, é bem fiel, as cenas são bem fiéis, vale a pena ver para quem já leu o livro. Uma grande produção ali de 2004, né, produção brasileira, mas uma grande produção, né, de 2004 do Jurandir de Oliveira. Ok? É isso aí, pessoal.